O tema que eu vou tratar é sobre Nossa Senhora, ou Maria, o papel de Maria, no catolicismo romano, e como indica ali, a trajetória de Maria, de servo humilde, a rainha do céu. A Virgem Maria ocupa um espaço considerável dentro da Igreja Católica Romana em todo o mundo. No Brasil, a sua influência ultrapassa os limites do catolicismo romano, chegando aos cultos afro e santo daime. Tanto que o culto afro, principalmente a Umbanda, sincretizou a Nossa Senhora com Iemanjá, um dos orixás do culto afro. O governo brasileiro declarou o dia 12 de outubro, feriado nacional em honra de Nossa Senhora, um dos títulos de Maria. O centro de adoração a Maria está em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, onde a Igreja Católica construiu uma grande basílica para o seu culto. Este estudo pretende analisar, à luz da Palavra de Deus, a diferença entre a Maria da Bíblia, a mãe de Jesus, mulher humilde e agraciada por Deus, da Maria do catolicismo romano, venerada com diferentes nomes, atribuições e funções que o catolicismo oficial e popular lhe conferiram. Primeiro, quero falar rapidamente sobre a Maria no campo religioso brasileiro. As histórias de aparições, elas são constantes. Um dos últimos incidentes ou eventos que ameaçou causar comoção aconteceu lá para o lado de Suzano, Mogi das Cruzes, onde, na janela de uma casa, a figura de Maria começou a aparecer, ou começaram a enxergar a figura de Maria. Mas depois uma análise mais acurada revelou que se tratava de detergente e não tinha nada a ver com a figura de Nossa Senhora. Então existe uma devoção muito forte, uma devoção popular muito forte a Maria. Principalmente a Aparecida do Norte, que desenvolve bastante isso no Brasil, e Maria é conhecida por diferentes nomes. As romarias são constantes. Eu acho que uma pessoa muito apropriada para falar desse termo sou eu mesmo, que leva o nome, Paulo Romeiro. Então, para falar de romaria, tem que ser um romeiro, né? Vi muitas romarias, participei, vivi experiências com Nossa Senhora. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade, eu fui acometido de uma doença que os médicos não conseguiram detectar, e por uma semana toda eu só dormi, não havia outra atividade no meu corpo a não ser dormir. E era por ocasião do Natal, e naquele ano eu era o festeiro de Natal. Então eu fui carregado por um homem chamado Roque. Ele morava lá naquela vila onde eu nasci, em Luminosa, minha esposa conhece, no sul de Minas, município de Brasópolis, perto de Itajubá. E ele me carregava, e eu desacordado, né, fazendo parte da procissão ali do Menino Jesus. Aí meu pai fez uma promessa para Nossa Senhora, que se a Nossa Senhora Aparecida me curasse, ele iria depois lá em Aparecida levar uma contribuição, tirar foto minha e tudo isso. E eu tenho essa foto até hoje, né? Nós vimos recentemente essa foto lá, acho na casa da minha irmã, da minha mãe, eu ainda garotinho, com a estátua de Nossa Senhora, todo de terninho, gravata, tirando a foto com Nossa Senhora Aparecida, porque eu fui pagar a promessa. O meu pai foi pagar a promessa, porque ele disse que foi ela quem me curou daquela enfermidade. Aliás, até alguém me sugeriu depois que eu deveria ir à Aparecida para quebrar essa maldição, né? Porque eu tirei foto com Nossa Senhora Aparecida, então eu estou amaldiçoado, né? Então eu tenho que fazer quebra de maldição hereditária, uma renúncia. Eu tenho que renunciar à Aparecida do Norte. E a minha resposta é que a conversão é a grande renúncia, não é? Eu creio no que Jesus falou em João 8,32, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, para mim, a conversão é a grande renúncia. Eu tenho aqui também, outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, porque isso aí está sendo gravado. Há uma conversa de que os protestantes são inimigos da Virgem Maria, e que nós
depreciamos, não temos apreço por Maria, nós sentimos uma ojeriza por Maria, e isso não é verdade, isso não é verdade. É a mesma coisa que falar que o crente que não ora em língua estranha não vai para o céu. Crente que não é batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em línguas, não tem salvação. E de fato, ao longo da história do pentecostalismo, um ou outro crente falou isso. Não tem o poder de Deus, não é batizado, não vai entrar no céu, não ora em língua, não vai entrar no céu. Mas isso não representa a posição oficial de qualquer órgão pentecostal. Você não vai encontrar isso, por exemplo, no Mensageiro da Paz. Você não vai encontrar isso num tratado teológico de alguma entidade pentecostal. Eles não vão colocar isso. Isso um outro crente, um ou outro fala uma besteira e alguém quer documentar isso, transformar isso numa declaração oficial. Isso não é verdade. Então, dizer que os protestantes, que os crentes têm ojeriza de Maria, não gostam de Maria, isso é uma farsa. Eu quero aqui já destruir esse mito no meio dos católicos, porque os crentes admiram Maria, têm apreço por Maria. Maria é uma mulher extraordinária na Bíblia, eu diria a mais extraordinária. Não tem mulher mais importante na Bíblia para nós do que Maria, porque carregou o meu Senhor, o meu Salvador no seu ventre, por 9 meses. Mulher agraciada, mulher humilde, mulher de vida santa, Maria é. Então, como tem outros heróis na Bíblia, Maria é uma grande heroína na Bíblia, uma mulher para ser admirada e cuja fé devemos imitar, exemplo de vida espiritual para nós. Maria é exemplo de vida espiritual para nós. Então, isso não é verdade. Pode ser que algum outro crente, porque coloca Maria no outro extremo, então fala alguma coisa impensada, mas isso, ele não está falando o meu nome, ele não representa a nossa posição. Ontem foi o feriado de Nossa Senhora Aparecida, e a sua história teve o seu início em meados de 1717, quando chegou a Guaratinguetá a notícia de que o conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, em Portugal, governador então da capitania de São Paulo, iria passar pela povoação a caminho de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, que foi capital do Brasil por um tempo, em Minas Gerais. Capital de Minas Gerais. Desejosos de receber bem o conde de Assumar e preparar um bom pescado para ele, os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram as suas redes no rio Paraíba do Sul. O rio que eu conheço muito, porque eu morei em São José dos Campos, 8 anos, e o rio Paraíba corta ali o Vale do Paraíba. Depois de muitas tentativas infrutíferas, descendo o curso do rio, chegaram a Porto Itaguaçu, a 12 de outubro, já sem esperanças. João Alves então lançou a sua rede nas águas e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. Em nova tentativa, apanhou a cabeça da imagem. Envolveram o achado no lenço e, animados pelo acontecido, lançaram novamente as redes com tanto êxito que obtiveram depois ali uma grande pescaria. Essa é a versão da Igreja Católica para se achar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Durante 15 anos, a imagem permaneceu na residência de Felipe Pedroso, onde as pessoas da vizinhança se reuniram para orar. A devoção foi crescendo entre o povo da região e muitas graças foram alcançadas por aqueles que oravam diante da imagem. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando pelas regiões do Brasil. A família construiu um oratório que logo se mostrou pequeno. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública, e em 26 de julho de 1745, isso aconteceu nessa data, diante do aumento do número de fiéis, em 1834, foi iniciada a construção de uma igreja maior, que é a atual Basílica Velha. Eu já estive na Basílica Velha várias vezes, inclusive participando de casamentos de familiares meus que se casaram lá na Basílica Velha. Agora você sabe, tem
tem toda uma via, né, aérea, não aérea, mas parece aérea, mas tem uma passarela, é isso aí. Tem uma passarela que liga a Basílica Velha à Basílica Nova e que cresceu muito. Ontem mesmo parece que eles estavam recebendo lá cerca de 150 ou mais, 150 mil pessoas, 160 mil pessoas. Claro que a Basílica Velha não comportaria mais este número de pessoas. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou a Basílica e ofertou à santa uma coroa de ouro cravejada com diamantes e rubis, juntamente com um manto azul. No ano de 1894, chegou a Aparecida um grupo de padres e irmãos da Congregação dos Missionários Redentoristas para trabalhar no atendimento aos romeiros, que acorriam aos pés da imagem para rezar com a Nossa Senhora Aparecida das Águas. A 8 de setembro de 1904, a imagem foi coroada solenemente por Dom José Camargo Barros, e no dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. 20 anos depois, a 17 de dezembro de 1928, a vila que se formara ao redor da igreja, ao alto do Morro dos Coqueiros, tornou-se município. E em 1929, Nossa Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial por determinação do Papa Pio XI. Nossa Senhora recebe os nomes diferentes de diversos lugares do mundo. O nome varia de acordo com a circunstância ou o lugar. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Desatadora de Nós. Tem essa também. Esse é o nome, um dos nomes oficiais de Nossa Senhora. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora do Parto. Eu mesmo, muitas vezes, vi meus amigos, ainda na infância, pessoas brincando um com o outro. Um homem falando para o outro, Nossa Senhora do Parto que te ajude. Como se um homem precisasse disso, não precisa. Mas o pessoal faz para brincar mesmo. Os próprios católicos, às vezes, não têm temor, entre eles, acabam fazendo isso. Um ou outro faz, como eu vi isso acontecer. Então, Nossa Senhora de todo tipo. Nossa Senhora Rosa Mística, por exemplo. Eu participei de uma investigação que aconteceu em Louveira, perto de Jundiaí, em São Paulo, quando a estátua de Nossa Senhora da Rosa Mística começou a chorar água. Começou a chorar, derramando lágrimas. E a cidade de Louveira, ou aquela cidadezinha perto de Jundiaí, uma cidade muito pequena, de repente ela começou a receber cerca de 15 mil pessoas cada fim de semana. Então você imagina o que isso não traz para o comércio da cidade, para a pessoa que vende pipoca, cachorro-quente, para a padaria, para os bares que fritam pastéis e coxinha, e que vão vender também quibe. Então, mesmo para acomodar aquelas pessoas, a rede hoteleira praticamente inexistente, tem que montar toda uma estrutura para receber todo fim de semana 15 mil pessoas. E eu estive lá com a equipe da antiga TV Manchete, hoje Rede TV. Eu participei de algumas investigações. Eu estive lá quando a equipe da Unicamp, naquela época era liderada pelo Palhares, também estava investigando o fenômeno de que a Nossa Senhora da Rosa Mística estava chorando, ela derramava lágrimas, e ela chorava um certo dia do mês. E quando eu estive lá, eu conversei com alguns devotos de Nossa Senhora da Rosa Mística, e uma mulher me falava com muito fervor das graças que ela havia alcançado com a Rosa Mística. E eu me lembro, conversei com um padre também, esse padre já morreu, mas um padre bastante obeso, bastante pesado. Nós conversamos com ele, a repórter da Manchete fazendo perguntas, eu do lado, também participando. E aí eles resolveram então trocar o manto da Nossa Senhora Rosa Mística, aí trouxeram uma escada. E eu ajudei um funcionário, um cientista da Unicamp, nós dois subimos juntos na escada, para trocar um manto de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora, ela estava protegida por uma redoma de vidro, e a redoma tinha um lacre, porque a equipe da Unicamp, que estava fazendo a investigação, lacrou, prendeu a estátua lá dentro. O lacre havia sido violado.
E nós, quando subimos a escada, o rapaz então da Unicamp falando assim para mim: cuidado, viu, cuidado para não derrubar. Eu falei: não se preocupe, se derrubar e quebrar, tem mais umas 100 para colocar no lugar, porque eles fazem isso em série, né? Não é uma estátua só, é em série. Aí trocou o manto e tudo isso. Mas o interessante é que essa Nossa Senhora de Rosa Mística, de Louveira, ela chorava pela testa, a água saía pela testa, a lágrima saía pelo queixo, e a lágrima saía pela orelha. E eu nunca vi alguém chorar pela testa, derramar lágrima pela testa. Eu nunca vi alguém derramar lágrima pelo queixo. A lágrima sai dos olhos, depois vai para o queixo. Mas da testa, da orelha. Eu sei que a conclusão final é de que aquela água que saía daquela estátua era de um poço que ficava a 500 metros abaixo da igreja. Esse foi o veredicto final da equipe de pesquisa da Unicamp. Então você vê, tem todos esses abusos também que acontecem ali. Quanto à influência, pode passar, quanto à influência de Nossa Senhora, o feriado 12 de outubro, ele fala por si mesmo. O desenvolvimento do culto a Maria. Maria e os pais da igreja, vocês vão ver que nos concílios, por exemplo, o concílio de Éfeso, que se reuniu de 22/6 a 17/7 do ano de 431, Maria é proclamada a mãe de Deus, Theotokos, pelo Papa Celestino I. Esses dados não estão aí com vocês, eu apenas coloquei o esqueleto aí da pesquisa, porque o meu esboço tem 16 páginas, não tem como você colocar tudo ali. E também o concílio foi convocado para combater os erros de Nestório, o nestorianismo, que confundia também a pessoa de Cristo. O concílio de Constantinopla, convocado no ano de 609 por Bonifácio IV, estabeleceu a invocação da Virgem Maria, dos santos e dos anjos. E o segundo concílio de Nicéia, em 787, ali nesse concílio foi promulgada a veneração de imagens, inclusive a imagem de Nossa Senhora também. Vem a Maria na mística medieval. No ano 1125 começaram a surgir as primeiras ideias sobre a Imaculada Conceição de Maria, combatidas por São Bernardo. Então, é muito importante um comentário que eu vou fazer aqui, porque o catolicismo popular, ele com o tempo, através dos séculos, ele vai fazendo pressões sobre o catolicismo oficial, e acaba o catolicismo oficial aceitando as pressões do catolicismo popular. Isso vai acontecendo ao longo dos séculos. Por exemplo, hoje já existe um movimento dentro da Igreja Católica Romana para elevar Maria, colocar Maria na Trindade. Ela tem que fazer parte da Trindade. O Paulo Coelho, por exemplo, deu uma declaração sobre isso, que Maria deveria fazer parte da Trindade. E que para Maria participar da Trindade, o Espírito Santo sairia e Maria entraria no lugar. Então tem pessoas que pensam isso. E apresentam o Espírito Santo até como uma entidade feminina. Por exemplo, há uma seita chamada os Meninos de Deus, conhecido como a família, onde o Espírito Santo é apresentado como uma mulher, e uma mulher com bustos grandes e tudo isso. Então, há um movimento assim. Então, o catolicismo popular, ele vai crendo, ele vai desenvolvendo a sua crença, e chega um momento que o catolicismo oficial, ele perde o controle sobre aquela crença popular. Aquilo não tem base, o Vaticano não concorda e tudo isso, mas a crença ficou tão enraizada na superstição ou na crendice, que eles não têm mais como negar isso, passam a conviver com isso. Bom, então nós vemos isso acontecer. No ano de 1125 começaram a surgir as primeiras ideias, então, sobre a Imaculada Conceição de Maria. No ano 1317, o Papa João XXII introduziu a oração da Ave Maria. Ave Maria gratia plena, Ave Maria cheia de graça. Agora, se você quiser saber mais dos exageros da mística medieval,
o livro de Santo Afonso de Ligório, chamado Glórias de Maria. Eu estou aqui com a versão, a 17ª edição. E é um livro que o Rinaldi conhece, outros conhecem. O Santo Afonso de Ligório, ele reuniu pensamentos de muita gente, são muitas pessoas que falam aqui. No fim da vida, quando ele estava já com 85 anos, ele pediu para um colega dele, um assistente dele, ler alguma coisa para ele ouvir. E aquela pessoa começou a ler para ele sobre Nossa Senhora, declarações de Nossa Senhora. E de repente ele perguntou: quem escreveu isso? Isso é coisa linda demais, isso é algo, eu nunca vi nada mais sublime, quem escreveu isso? E aí aquele assessor respondeu para ele: isso foi escrito há 50 anos, por um homem chamado Afonso de Ligório. Ele mesmo havia escrito, ele mesmo havia juntado todas essas declarações, e ele achou aquilo maravilhoso. Então, eu vou passar para vocês algumas declarações deste livro, da editora Santuário, que eu comprei recentemente. Eu já sabia desse livro, e eu não tinha mais a minha cópia, eu fui atrás de outra, e graças a Deus achei. Olha o que diz aqui, na página 143, foi publicado em 2005, essa 17ª edição é de 2005, Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, editora Santuário. Aqui fala da necessidade da intercessão da Divina Mãe, página 143. Eu acho extremamente perigoso quando alguém coloca Maria como divina. Porque se você diz que Maria é divina, então ela é uma deusa. E a Bíblia não fala disso. Na página 152, está escrito assim: ao império de Maria, todos estão sujeitos, até o próprio Deus. Eu acho isso um absurdo. Ao império, então você, julgue você mesmo. Ao império de Maria, todos estão sujeitos, até o próprio Deus. Na página 152, diz que tornou Maria toda poderosa. Então Maria, ela é apresentada neste livro como toda poderosa. E todo poderoso na Bíblia só tem um, só Deus. Por isso que nós cremos na divindade de Cristo. Jesus não é apenas o Filho de Deus, mas ele é também Deus o Filho. Porque em Apocalipse 1:8, ele recebe o título no grego de Pantocrator, que quer dizer o Todo-Poderoso. Então Maria não é. Página 192, no dia da sua assunção, esvaziou-se o purgatório. E aqui tem duas declarações questionáveis. Primeiro, sobre a assunção de Maria, e depois sobre o purgatório. São duas coisas que não vão encontrar respaldo na palavra de Deus. Na página 196, diz assim: quantos não estariam agora no céu, se Maria, com sua poderosa intercessão, para ali não os tivesse conduzido. Na página 197 diz assim: muitos santos acham-se no céu pela intercessão de Maria, e sem ela jamais lá estariam. Como é que fica isso à luz de João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na página 198 diz assim: honrai e servi a Virgem Maria, e encontrareis a vida eterna. Como é que fica isso à luz de João 17,3, quando Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E uma outra declaração está na página 209, e tem muitas, eu só peguei algumas, porque são muitas declarações. Diz assim: como poderia o Pai deixar desatendido ao Filho, quando este lhe mostra as chagas recebidas por amor aos pecadores? E como poderia o Filho desatender a mãe, mostrando-lhe os seios que o sustentaram? Então Maria, quando quer pedir alguma coisa para Jesus, fica mostrando os seios para ele. Meu filho, você mamou aqui.
Então, isso é ridículo, tem base nenhuma, né? Então você vê, são pessoas bem intencionadas, talvez, mas biblicamente mal informadas. Então tudo isso que eu li aqui, a Escritura não faz nenhum sentido para essa gente que fala isso, porque não tem a ver com a palavra de Deus. A Maria na tradição católica, segundo uma tradição, Nossa Senhora teria feito voto de virgindade desde a mais tenra idade. Sua inteligência, em nada debilitada, pois não fora atingida pelo pecado original, mostrar-lhe-ia que a virgindade era sumamente agradável a Deus, e graças especiais a levaram a dar tal passo. A tradição católica mostra Nossa Senhora desde menina, servindo a Deus no templo de Jerusalém. Mas tendo morrido seus santos pais, São Joaquim e Santa Ana, ela ficou sob a proteção do sumo sacerdote do templo, como ocorria com as órfãs que ali serviam. Em determinado momento, esse sacerdote decidiu que, tendo chegado à idade requerida, Nossa Senhora deveria casar-se. Então, ela não queria quebrar o seu voto, porém não queria desobedecer também aquele sacerdote no templo. Então, a concepção imaculada, quer dizer, pelo poder do Espírito Santo, foi uma saída para ela não quebrar o seu voto e nem desobedecer ao sumo sacerdote. Essa é a explicação aqui de uma das tradições da Igreja Católica. Agora, o culto a Maria na pós-modernidade, na modernidade, é muito interessante. Porque o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, que foi um concílio que apresentou grandes inovações, ele não vai romper com a mariolatria na Igreja Católica. E mas a gestão, o papado de João XXIII foi um papado relativamente curto, durou cerca de 5 anos. Depois dele entrou Paulo VI, né? E depois do Paulo VI veio João Paulo I, que foi ainda um papado, um dos mais curtos da história, parece que durou 30 ou 31 dias, em torno disso. E logo em seguida, aí veio o João Paulo II, o Karol Wojtyła, que era o cardeal de Cracóvia, na Polônia. E esse homem sempre foi um devoto de Nossa Senhora, tanto que quando ele se tornou Papa, João Paulo II, um dos propósitos que ele fez foi de fomentar, foi de despertar novamente o culto a Maria. Tanto que é dele a frase, totus suius, né? Todo seu, Maria, eu sou todo vosso. Então ele fez isso, né? Aliás, o Papa João Paulo II, quando ele sofreu o atentado na Praça do Vaticano, e ele estava no Papa Móvel, saudando a multidão, e no meio da multidão, naquela primeira fila, havia uma garota com um escapulário de Nossa Senhora de Fátima. Como ele era devoto de Nossa Senhora de Fátima, quando ele viu o escapulário, ele então se inclinou, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Aquele foi o momento em que passou a primeira bala, e que ia direto na sua cabeça, e seria fatal. A segunda bala já foi no abdômen, e não mataria. Ele teve uma cirurgia e sarou daquilo. Então ele atribui a Nossa Senhora de Fátima a preservação da sua vida. Foi Nossa Senhora quem me salvou e que protegeu a minha vida. Tanto que depois João Paulo II foi a Fátima para incrustar na coroa de Nossa Senhora a bala que foi retirada do seu abdômen, porque ele atribui a ela a salvação da sua vida naquele momento. Então é bastante desenvolvido o culto a Maria também na pós-modernidade. A Maria do catolicismo romano, ela é uma virgem perpétua, e a igreja ensina a sua virgindade perpétua. O terceiro concílio de Latrão, no ano 649, proclamou a definição dogmática a respeito da virgindade perpétua de Maria através do Papa Martinho I. A Igreja de Roma assegura que a Santa Maria, mãe de Jesus, conservou-se virgem até a morte. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 510, diz assim: Maria permaneceu virgem concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo,
virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem para sempre, semper virgo, virgem para sempre. Vamos à resposta bíblica. Antes do nascimento de Jesus, Maria e José não tiveram relações sexuais. Nascido Jesus e passado o período pós-parto, o casal passou a ter uma vida normal de marido e mulher e teve vários filhos. E esses filhos estão alistados ali em Marcos capítulo 6, versículo 3. Tiago, José, Simão e Judas. Tá? Muito interessante isso. E Jesus teve pelo menos 2 irmãs, porque a Bíblia nunca fala a irmã de Jesus, a Bíblia sempre fala suas irmãs. E a Bíblia não diz quantas foram. Então, no mínimo são 2. Né? Então, pelo menos 2 irmãs Jesus teve. Então, nós vamos ver várias expressões que aparecem aí. Por exemplo, quando Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20 diz: e José não a conheceu, até que deu à luz seu filho. E a Igreja Católica vai pegar essa expressão até que e vai trabalhar com essas questões na Bíblia. Essa expressão até que, por exemplo, ela aparece em 2 Samuel 6:23, onde diz que Mical não teve filhos até a sua morte. Até a sua morte. Tá? Mas tudo bem. Eu creio mesmo que Mical não teve filhos até a sua morte, porque depois da morte ela não ia ter mesmo. Se ela não teve em vida, depois que ela morreu ela ia ter. Mas Maria deu à luz a Jesus e ela continuou vivendo, ela não morreu depois. Tá? E ela era jovem ainda, Maria ainda era jovem, e ela tinha todas as condições de dar à luz. E o fato de Maria ter tido outros filhos, em nada compromete o nascimento virginal do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo fez diretamente no seu corpo, em nada compromete isso. Agora, não tem base bíblica nenhuma dizer que Maria continuou virgem perpetuamente, não tem base. A Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus. O termo no grego para irmão é adelphos. E é muito interessante. Quando você diz assim para os católicos que Jesus teve irmãos, eles vão dizer que o termo irmão na Bíblia quer dizer parente. Então, esses aí que aparecem, Tiago, Judas, José, na verdade eram parentes de Jesus, não eram irmãos de Jesus, diz a Igreja Católica. Se isso for verdade, então ninguém mais é irmão de alguém no Novo Testamento. Então André não é irmão de Pedro, é parente de Pedro. Então a Marta, a Maria e o Lázaro também não são irmãos um do outro. Então eles são parentes um do outro. Se você fizer isso, você acaba com todo o parentesco de sangue no Novo Testamento, em relação a ser irmão um do outro. Então, se a Bíblia disser fulano era irmão do ciclano, e você diz que não é mais irmão, é parente, então quem é realmente irmão não é mais. Mas uma outra questão muito séria é que a palavra primo, ela aparece no Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma palavra para primo, e é diferente de irmão, e essa palavra aparece em Colossenses capítulo 4 e o versículo 10, que algumas versões traduziram como sobrinho, mas que a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu corretamente, primo de Barnabé. Tá? Então ali aparece o termo anépsios. Este é o termo para primo no Novo Testamento, anépsios. Ora, se essas pessoas, Judas, Tiago, José, fossem primos de Jesus, a Bíblia teria usado o termo anépsios, como acontece em Colossenses 4:10, e não adelphos. Então essa é a grande diferença. E essa se representa uma dificuldade para os católicos quando você traz esse argumento. Uma outra coisa que a igreja coloca é que Maria foi concebida sem pecado original. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou Concepção, foi definido pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854.
E o Catecismo Católico, no parágrafo 493, diz assim, o Catecismo da Igreja Católica: desde o primeiro instante da sua concepção, Maria foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. E um dos argumentos que a Igreja Católica usa é de que Maria não podia ter pecado, porque aquela que trouxe o Senhor, que deu à luz o Senhor, não poderia ter pecado. Senão Jesus teria sido afetado, alguma coisa assim. Então Maria não podia ter pecado para que ela pudesse gerar um ser sem pecado. Agora pense por um instante, se Maria tinha que nascer sem pecado original, sem nenhum pecado, completamente pura, a fim de gerar um outro ser puro, então a mãe de Maria também. A mãe de Maria, na tradição católica, a Santa Ana, também tinha que ter sido uma mulher sem pecado, porque a Maria seria afetada por ela. E aí, não apenas a mãe de Maria, a Santa Ana, mas a avó de Maria também, ia ter que ser sem pecado original. E se nós continuarmos assim, nós vamos bater lá em Eva. E nós vamos ter que reconhecer e aceitar que a Eva também nunca pecou. Que a Eva nunca pecou, nunca fez nada de errado. E isso contradiz aquilo que a palavra de Deus ensina amplamente, não apenas com um texto. Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Aliás, você vai encontrar figuras importantes, notórias do catolicismo, que na Idade Média acreditavam diferente do que a Igreja Católica acredita hoje. Por exemplo, São Bernardo, um pensador da Igreja, ele diz assim: só o Senhor Jesus Cristo, São Bernardo, ano de 1140, só o Senhor Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo, porque era o único santo antes da conceição, ou concepção, com sua exceção, que se aplica a todos os nascidos de Adão, o que alguém confessou humilde e verazmente de si: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 51, versículo 5. Sabe onde está essa declaração de São Bernardo? Obras Completas de São Bernardo, volume 2, foi publicado em Madrid, página 1180. Então nós vimos que isso aí não tem base bíblica de maneira alguma. Vou citar só mais uma. A própria Maria, mãe de Jesus, reconheceu ser pecadora, quando ela disse, em Lucas 1, 46 a 47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só acredita num Salvador quem está perdido. Só precisa de um Salvador quem está perdido. Muito importante isso. E nós temos de Jesus, o que a Bíblia diz? 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E há muitos textos que falam da pureza de Jesus, da sua santificação, da sua perfeição. Eu gosto muito do que está em Hebreus 7,26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse sim, esse é o nosso Jesus. A Bíblia diz em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz em Gálatas 3,22, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Deus encerrou todos debaixo da maldição, para com todos usar de misericórdia. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É por aí. Próximo passo. A vida sem pecado de Maria nós já falamos também, né? O dogma, agora vamos falar sobre o dogma da Assunção. O dogma da Assunção foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. E o Catecismo da Igreja Católica Romana, no parágrafo 966, 966, diz assim: finalmente,
a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos mortos cristãos. Agora, a Assunção de Maria significa que Maria subiu ao céu de corpo e alma, levada pelo próprio Jesus. Tal ensino não tem respaldo na Bíblia Sagrada, e é claro que a Maria está no céu, lugar para onde vão todos que morrem com Cristo. Mas o seu corpo ainda continua na terra, desfeito, aguardando o momento da ressurreição. Agora, eu acho assim, Maria, a tradição diz que ela foi viver em Éfeso, e que João, o evangelista, João o apóstolo, cuidou de Maria, né? Atendendo a um pedido do próprio Jesus lá na cruz. E eu tenho certeza que se Maria tivesse sido assunta aos céus, isso teria entrado em algum relato das cartas, ou do livro de Atos, ou em algum momento, algum evangelista, algum escritor do Novo Testamento teria relatado este fato, né? Por exemplo, como é que eles relataram a ressurreição de Dorcas, né? Como é que os evangelistas relataram a ressurreição do filho da viúva de Naim? Nós nem sabemos o nome dele, né? Como é que foi relatada a ressurreição de Lázaro? Como é que os escritores do Novo Testamento relataram a ressurreição da filha de Jairo? Nós nem sabemos o nome daquela menina, né? Como é que eles relataram essas ressurreições? Como é que os escritores relataram até a ressurreição de santos do Antigo Testamento, como está em Mateus 27? E se esqueceria e não se daria importância à ressurreição de Maria, a mãe do Senhor? Mais ainda, como é que o corpo dela vai para o céu e ninguém relata isso? Ela vai de corpo e alma para o céu e ninguém relata isso? Não faz sentido à luz da Bíblia. Outra coisa que não faz sentido, esse negócio de você ir buscar ajuda de santos. Se as pessoas na eternidade pudessem nos ajudar, no judaísmo e no cristianismo primitivo, a igreja primitiva também, ela buscaria a ajuda de Moisés, ela buscaria a ajuda de Abraão, porque os judeus chegaram a dizer, nós temos por pai Abraão, Moisés é figura interessante entre nós. Você vai ver, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, uma lista dos heróis da fé do Antigo Testamento. Mas em momento algum a igreja primitiva foi pedir ajuda para Davi, foi pedir ajuda para Isaías, foi pedir ajuda para qualquer um dos profetas. Ninguém foi buscar ajuda deles. Eu me lembro quando assisti o filme A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, né? E quando Jesus, o Jesus daquele filme, não é o Jesus da Bíblia, e ele vai ressuscitar Lázaro, ele começa, em nome de Jeremias, né? Em nome aí começa a invocar a turma do Antigo Testamento. Mas por que Jesus vai pedir para Jeremias, se ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso? Como é que o Criador vai pedir ajuda para a criatura? Não faz sentido. Então há grandes distorções, e eu quero alertar vocês que o momento em que nós vivemos é um momento de grande confusão, é um momento de muita confusão doutrinária, confusão espiritual. Este é o momento que nós atravessamos. Agora, Maria como mediadora entre Deus e os homens, o catecismo católico, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 969 diz assim: por isso a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Mas não é só isso. Eu trouxe comigo uma cópia da ladainha de Nossa Senhora, que eu rezei muitas vezes, porque eu ia ser padre. Eu passei 5 anos no convento me preparando
para o sacerdócio na Igreja Católica Romana. Eu fui verbita, eu fui da Sociedade do Verbo Divino. Pois, se der tempo no fim, eu dou uma rápida pincelada sobre isso. Então, você vê o papel que a Igreja Católica dá a Maria. Então você começa a ladainha dizendo: Kyrie eleison, Senhor tem piedade de nós. Cristo eleison, Senhor tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Kyrie eleison, Senhor tem piedade de nós. Aí continua, aí começa a entrar, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Deus Pai do céu, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Não tem muito confete aqui, nem para o Filho, nem para o Pai, nem para o Espírito Santo, nem para a Trindade. Não tem muita paparicação, não. Agora, vai prestando atenção. Santa Maria, ora pro nobis, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Cada um aí tem que falar rogai por nós depois que fala. Eu não vou falar porque não demora demais. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável. Ninguém falou isso para Jesus aqui, ninguém fala. Jesus, rogai por nós, tá bom. Mas a Maria, a Nossa Senhora, olha o que se fala dela. Venerável, louvável, Virgem poderosa, Virgem clemente, Virgem fiel, espelho de perfeição, sede da sabedoria. Colossenses capítulo 2 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, como é que vai chamar uma criatura de sede da sabedoria? Fonte da nossa alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vaso espiritual, tabernáculo da eterna glória, morada consagrada de Deus, rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Maria, a porta do céu. Contrariando o que o próprio Jesus falou em João capítulo 10. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Estrela da manhã, aonde que a Bíblia chama Maria de estrela da manhã? Se Jesus é chamado a resplandecente estrela da manhã, é um absurdo. Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores da fé, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da paz. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Agnus Dei qui tolli peccata mundi, miserere nobis. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e assim por diante. Irmãos, eu tenho uma pergunta a fazer agora, e para vocês que estão também assistindo. A pergunta é essa: Maria foi uma mulher humilde ou orgulhosa? Maria foi uma mulher arrogante ou foi humilde? Maria foi uma mulher humilde. Eu creio que Maria foi uma mulher humilde. Eu sou um grão de areia perto de Maria. Deus me livre de me comparar a essa mulher. Sou nada perto dela. Maria está muito mais acima de mim, em graça, em favor, conviveu com Jesus, ensinou Jesus, cuidou de Jesus. Que privilégio ela teve, eu nunca tive. Nunca tive, nem vou ter. E mesmo eu sendo muito inferior a Maria, muito inferior, irmãos, eu não admitiria as pessoas a me atribuírem certas coisas. Eu fico constrangido. Eu seria muito difícil para mim alguém chegar aqui e começar. Irmãos, vamos ouvir agora o Paulo Romeiro, o maior pregador do mundo. Irmão, pelo amor de Deus. E isso me faz passar mal. Eu não gosto desse tipo de tratamento. Não gosto disso.
Às vezes o pessoal exagera quando vão me apresentar. Uma vez foram me apresentar, irmãos, está conosco um profeta de Deus. Irmão, fala irmão Paulo, tá bom. Tá. Agora fica, esse negócio não dá. Você vê o apóstolo Paulo, muito acima de mim. Paulo não aceitava esse tipo de tratamento. Quem é você, Paulo? Eu sou o menor dos apóstolos. Mais tarde escreveu, eu sou o menor dos santos. Em vez de melhorar, piorou. E mais tarde, no fim da vida, escreveu a Timóteo, eu sou o pior dos pecadores, numa época em que Nero vivia. Piorou mais ainda. Paulo sabia quem ele era, diante da santidade, da glória de Deus. O contraste é muito grande. Se eu, um pecador, limitado, miserável, eu não aceito um tratamento fora, ficar jogando confete, ficar me paparicando, porque está aqui, irmãos, o mais profundo, o mais importante, Deus me livre, para com isso, para com esse negócio. Se eu não aceito isso, você acha que a Maria aceitaria esse tipo de tratamento? Vocês acham que a Maria da Bíblia, a mãe do Senhor, aquela mulher que foi anunciada pelo anjo Gabriel, aceitaria ser chamada de rainha dos anjos, rainha dos apóstolos, porta do céu? Na hora de dizer, peraí gente, para com isso, sou nada disso não, vocês estão enganados. Vocês se esqueceram de quem realmente eu sou uma escrava do Senhor, eu sou uma serva de Deus, nada além disso. Para com esse exagero a meu respeito. Então, esse é um bom argumento para você usar. É um bom argumento para você usar. As relíquias e medalhas. Aí o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1162, vai dizer: na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração, é uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. E aí entra o rosário, o terço, as rezas e assim por diante. Tá? Então eu não vou me deter nisso, porque a luz amarela, ela já acendeu. E por último, eu quero falar sobre as relíquias e medalhas. Eu quero tratar de mais os milagres de Aparecida. Tem milagre Aparecida do Norte? Tem milagre. Eu já fui várias vezes no quarto de milagre Aparecida. Quem aqui já foi? Você viu o milagre, estava lá. Está lá a marca da ferradura, está lá a corrente partida, está lá o gesso, a muleta. Os milagres aconteceram? Sim. Nós não questionamos o milagre, nós questionamos a fonte do milagre. Quem é que fez esse milagre? Em Atos 26, versículo 18, a Bíblia reconhece que Satanás tem poder, quando diz assim a Paulo: para isto eu te chamei, para os converteres do poder de Satanás a Deus. E agora vamos abrir Deuteronômio e o capítulo 18. No versículo 21 e 22, nós vamos ver que o povo de Israel estava preocupado e pediu a Moisés uma fórmula para saber quando é que Deus falava e quando ele não falava. Que critério, que tipo de avaliação eles podiam fazer? Como saber se Deus falou ou não? E Moisés passou uma fórmula para o povo de Israel assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, estou lendo Deuteronômio 18, 21, 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Aí o povo de Israel olhou e falou: muito obrigado, Moisés, essa fórmula vai nos ajudar muito.
Quer dizer que se o profeta falar e se cumprir, é de Deus. E se não se cumprir, não é de Deus. É isso aí. Mas o nosso problema, Moisés, é quando o falso profeta fala e se cumpre. Como é que a gente resolve isso? Por exemplo, a astrologia, ela não é 100% errada, ela tem uma margem de acerto. A dona Diná, eu não falo mãe Diná porque não é minha mãe, mas a dona Diná, ela faz 20 previsões e erra 19. E tem uma que parece que ela acertou. Aí o Gugu já vai lá para o programa dele. Olha aqui, gente, a mãe Diná. Mas um repórter da revista Veja perguntou para ela uma vez: mãe Diná, como é que vai ser o tempo esse fim de semana aqui em São Paulo? E ela respondeu: vai ser de sol, mas pode chover. Assim até eu. Assim até eu. Os profetas da Bíblia tinham que ter 100% de acerto. Jeremias, quanto tempo o povo vai ficar cativo em Babilônia? Olha, Deus me mostrou que são 70 anos, mas pode variar, viu? Isso pode chegar a 72, 74, 68. É muito difícil estabelecer o certo. Miqueias, onde o Messias vai nascer? Tudo indica que é Belém, mas pode ser Betfagé, Betânia. Tem umas possibilidades aí também. Não, o profeta na Bíblia tinha que ter 100% de acerto. Qualquer coisa abaixo disso, ele era desrespeitado. Agora, o nosso problema é quando o falso profeta, e ele profetiza e se cumpre. Por exemplo, tem milagres nas seitas? Tem pessoas que foram curadas no Espiritismo. Tem pessoas que foram curadas no Budismo. Você abrir a revista da Seixinoe, Pomba Branca, Acendedor, você vai encontrar vários testemunhos de pessoas que dizem terem sido curadas lá. Então nós não questionamos o milagre, nós questionamos a fonte do milagre, quem é que fez o milagre. E a Bíblia tem uma resposta para isso? Graças a Deus que tem. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 3. E é um texto chave para você guardar. Quando o profeta, Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. Quando o profeta, ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder, e acontecer, o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ainda que o milagre aconteça, não vá atrás. O que é mais intrigante nesse texto, é que o próprio Deus da Bíblia está envolvido ali. O Senhor vosso Deus vos prova. Deus está permitindo isso. Deus está permitindo uma baderna na igreja evangélica brasileira. Eu nunca vi tanta anarquia doutrinária e ética como nos dias atuais. A igreja brasileira vive um momento de escândalos, de crise doutrinária e ética sem precedentes. Nunca aconteceu na história do Brasil, acontece hoje. Deus está permitindo, para saber onde estão os verdadeiros crentes, os fiéis, aqueles que se preocupam em fazer a sua vontade. Então o Senhor vosso Deus vos prova, está provando hoje. E agora, para encerrar essa parte, é um texto de Mateus capítulo 7, muito importante. Versículos 22, 23, diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Então lhes direi na cara, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Hoje você vai encontrar pregadores e ministérios que vivem na safadeza e que defendem o que pregam e o que vivem baseado em milagre. Olha o milagre, aqui aconteceu. Milagre não é diploma de bom comportamento. Milagre não é indicação de que Deus esteja provando alguma coisa. Nunca teve um povo que viu mais milagre do que o povo de Israel no deserto. Eles viram milagre todos os dias, o maná caiu. Mas todo aquele povo pereceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Milagre não ajudou. E outra, aquilo que eles falam hoje, e que eles dizem hoje, chamam de milagre, Deus chama de iniquidade. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres.
iniquidade. Vocês praticam a iniquidade. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, do que eu tenho visto e ouvido no Brasil de hoje, e é lamentável, é uma vergonha. Mas você pode ter certeza, Deus já está tratando e vai continuar tratando. Eles podem escapar do judiciário brasileiro, eles podem escapar das autoridades, mas não escapam de Deus. Não tem como escapar, Deus vai tratar. Eu, se eu tivesse tempo, poderia elaborar mais isso. Quero terminar dizendo para vocês que eu fui um idólatra por natureza. Eu fui um devoto de Nossa Senhora, desde a mais tenra idade. Eu não rezava para São João Bosco, nem para Santa Teresinha, nem para São Sebastião. Eu ia direto na rainha. Quem manda é ela. E eu me tornei um devoto de Nossa Senhora. Quando eu estive no catolicismo, quando eu fui para o seminário, eu colocava pedrinhas dentro do meu sapato para machucar os meus pés. Eu ajoelhava em cima de grãos de milho e feijão. Eu rezava em cima desses grãos de milho e feijão. Eu ficava dias sem tomar água. Eu dormia debaixo da cama, muitas noites dormia debaixo da cama, fazendo sacrifício a exemplo dos santos da Idade Média. E eu esperava viver uma daquelas experiências chamadas estigmata, de algum dia um espinho da coroa de Cristo vir na minha cabeça ou na minha mão, alguma coisa assim. Então eu vivia buscando essas experiências. E quantas vezes eu não desci do quarto andar, onde estava o dormitório, e eu ia para a capela, rezava diante do altar-mor, o altar principal. Depois eu me deslocava para o altar da Virgem, ela segurando o menino Jesus no braço, e eu ficava lá rezando. E eu me desesperava, e eu começava a gritar com Nossa Senhora: mãe, fala comigo, pisca os olhos, move os lábios, eu quero saber se a senhora está me ouvindo ou não. Nunca fez nada. Mais tarde eu li na Bíblia, o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não sabe ouvir. E aí eu saí do seminário, fui para São José dos Campos, fui evangelizado lá na Embraer, por um rapaz da Assembleia de Deus, converti-me a Cristo, larguei, parei de torcer pelo meu time de futebol, parei de fumar, parei de beber, mas tem uma coisa que eu não ia parar: eu vou continuar rezando para Nossa Senhora do mesmo jeito, e o pastor não precisa saber. E eu estava disposto a continuar devoto de Nossa Senhora. Pastor não tem que saber, tão forte era a mariolatria na minha vida, quão devoto eu era de Nossa Senhora, e eu estava fazendo aquilo, e eu não tenho dúvida de que eu tinha aceitado a Cristo. Jesus tinha feito uma mudança na minha vida. Eu não sabia cantar o hino dos crentes, eu cantava hinos de Nossa Senhora. E um dia eu estou lá na fábrica cantando o hino de Maria: salve do mar estrela, excelsa mãe de Deus, toda alegre, frequentando a igreja, a Assembleia de Deus, cantando o hino de Nossa Senhora. Aí o irmão que me evangelizou entrou na sala, porque eu estava sozinho na sala, lá na Embraer. Ele entrou na sala e me pegou assim, de surpresa. Que hino que é esse, irmão Paulo? Isso não é hino de crente, não. E ele falou uma palavra que resolveu. Só uma palavra que ele falou, resolveu. Sabe o que ele disse para mim? E eu pensando que você já estivesse liberto. Mas aquilo mexeu comigo. Aquilo me deu uma raiva, raiva do irmão, raiva de mim. E eu disse: eu estou liberto sim. E nunca mais. Passados uns dias, estou lá na fábrica, de repente aconteceu um negócio e escapou da minha boca. Nossa Senhora! Aquilo me deu uma tristeza. Eu falei: mas eu ainda estou com esse negócio na boca ainda. Quão forte é essa prisão, quando você, é para se libertar do ídolo. Mas olha, graças a Deus, que hoje eu olho para a Maria da Bíblia com muita alegria, e olho para a idolatria que se estabeleceu no Brasil com muita tristeza. Cristo me libertou completamente, e quando faltavam 2 anos para eu ir para o noviciado, vestir a batina, aquela roupa preta comprida, Deus teve uma ideia melhor, Ele me deu roupas brancas de salvação. Deus abençoe.